Antes de começar o vídeo, eu só queria compartilhar com vocês mais ou menos como foi a minha experiência assistindo Capitão América Guerra Civil. Na primeira cena de ação eu tava notando... essa cena é muito boa. Aí a segunda cena de ação... Caraca, mano, o bicho é doido, véi! Terceira cena de ação... Uou! A quarta cena de ação... Capitão América Guerra Civil, 13º filme da Marvel, o primeiro da terceira fase da Marvel, terceiro filme com o título do Capitão América e também um dos melhores da revisão até o momento. Vários filmes da Marvel eram um grande risco, o Homem-Formiga era desconhecido, Guardiões da Galáxia, ninguém sabia que porra era essa, mas Capitão América Guerra Civil com certeza foi um dos menos arriscados da Marvel. Ele estava com os dois heróis mais populares até o momento, Capitão América e Homem de Ferro, e ele botou os dois pra brigar, o que fez as pessoas pensarem, eu sou time Capitão, ou sou time Homem de Ferro. Ele pegou os dois diretores que estavam fazendo mais sucesso dentro da franquia, os irmãos Russo, apesar de ninguém falar também dos roteiristas, Christopher Marcos e Stephen McFeely, e pegou também uma das tramas que estavam mais populares nas histórias em quadrinhos da época, que é a Guerra Civil. A história desse filme é meio complicada. Pra verdade, falar desse filme é muito complicado, tem muita coisa pra ser falado sobre ele. Depois do Vingadores Era de Ultron, a cidade de Sokovia foi destruída no final do filme, o mundo ficou chocado porque os Vingadores agem sem supervisão, então a Organização das Nações Unidas propôs um termo em que os Vingadores assinam, passam a trabalhar para a Organização das Nações Unidas. Aqueles que não quiserem assinar não vão ser fora da lei, mas eles não podem mais atuar como super-heróis. O Homem de Ferro lidera os heróis que querem assinar o acordo. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. If we can't accept limitations, we're boundaryless, we're no better than the bad guys. E o Capitão América lidera os heróis que não querem assinar o acordo. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Tá tudo muito bom, até que ocorre um atentado na Organização das Nações Unidas. O suposto culpado, o principal suspeito, é o Soldado Invernal. Então os Vingadores são ativados para matar o Soldado Invernal. O Capitão América não pode deixar isso, mas ele não assinou o acordo, por isso ele se torna fora da lei e tem que confrontar de frente o Homem de Ferro. Complicada a história, né? Isso é porque eu nem falei do vilão do filme, o Barão Zemo, que tá por trás de tudo isso. Os roteiristas e os diretores tiveram uma missão complicada que era fazer um filme maior que o Soldado Invernal, que também fosse um teste, porque eles estavam querendo definir se os diretores e os roteiristas seriam os supervisores do Guerra Infinita e agora do Vingadores 4. Eles fizeram algo diferente do que o Joss Whedon fez no Era de Ultron. Em vez de contar só várias histórias paralelas e pausando uma e outra, eles fazem com que todas as histórias tenham um elemento-chave central, que é o Soldado Invernal. Temos de um lado o Capitão América tentando salvar o amigo dele, por outro lado o Homem de Ferro descobrindo uma certa ligação desse cara com os pais dele e também tentando trabalhar para a ONU e deter esse cara, o Pantera Negra querendo vingar a morte do pai, o que faz com que todas as cenas de desenvolvimento da história sejam cenas de desenvolvimento de todas as tramas paralelas. Então uma não precisa pausar para que outra tenha continuidade. Dessas várias histórias paralelas do filme, eu já citei aqui minhas 4 favoritas. Primeira, Capitão América. É uma qualidade nesse filme e é um defeito para a trilogia maior Capitão América como um todo, que é o mesmo defeito da trilogia do Homem de Ferro. O primeiro filme de origem interessante, o segundo filme que não desenvolve porra nenhuma, e aí um terceiro filme em que todas as pontas soltas são fechadas. E aqui a gente vê direitinho a ligação dele com a Peggy Carter, o passado dele da SHIELD, a relação dele com o Bucky sendo fechados, e a história dele é a principal do filme, a maioria das cenas são dele. O ator Chris Evans é que tem o nome dele colocado em primeiro lugar, apesar de que provavelmente o Robert Downey Jr. recebeu mais do que ele. Por outro lado, nós temos o Homem de Ferro. Todos os tramas principais dele foram fechados no Homem de Ferro 3, então aqui eles têm que começar um novo ciclo. Aqui eles tiram várias coisas dele, a Pepper Potts, eles tiram a segurança nos Vingadores que ele tem. I'm trying to keep you from tearing the Avengers apart. You did that when you signed. E com isso é construído um certo questionamento que não é feito muito nos outros filmes com o Homem de Ferro, que é o ego do Homem de Ferro pode transformar ele no vilão, e é o que acontece no final desse filme. Ele tem que achar que ele é melhor que todo mundo, que ele tá mais certo que todo mundo, por mais que ele esteja certo por alguns aspectos e errado em outros, impor o ponto de vista dele faz com que ele seja um vilão. We played this wrong. Are you incapable of letting go of your ego for one goddamn second? A terceira história é a do Barão Zemo. Ele tem um conflito pessoal muito interessante. Eu gosto que ele não é um super, ele é um cara comum e que ele usa todos os questionamentos morais que todos os fãs vão ter com o filme de super-heróis pra derrotar os super-heróis. E apesar de o filme ser do Capitão América, ele ganha no final do filme porque ele separa os Vingadores. I knew I couldn't kill them. More powerful men than me have tried, but
if I could get them to kill each other. E é um dos dois únicos filmes da Marvel em que o vilão ganha no final. A quarta história, Pantera Negra, ele tem menos tempo de tela do que todos esses outros personagens, só que ele faz uma coisa muito interessante, ele se envolve emocionalmente, assim como Capitão América e o Homem de Ferro, só que quando chega no clímax e ele percebe o que esse envolvimento emocional tá fazendo, essa vitória do vilão, ele dá o passo atrás e fala: Vengeance has consumed you. It's consuming them. I'm done letting it consume me. Um desenvolvimento talvez o maior do filme e que me fez ficar super empolgado com o filme solo dele, porque eu pensei, nossa, eu quero ver mais desse personagem, eu quero ver mais o que eles vão fazer e como ele vai desenvolver mais além disso. Mas, mesmo com toda essa complexidade, todas essas narrativas e tudo bem construído, como esse filme tem tanta gente, vai ter um ou outro que vão ficar meio apagados. Como, por exemplo, Visão e Feiticeira Escarlate. Os dois são muito mais fracos do que no filme deles, os dois são apagados. Na grande cena de ação que envolve todos os super-heróis, eles com alguma frequência somem porque eles são tão poderosos que é melhor esquecer que eles existem do que fazer eles estarem aparecendo o tempo inteiro. Eles não são os mesmos personagens do filme anterior. Nesse filme, o Visão é meio que um mordomo mesmo do Homem de Ferro, enquanto no Era de Ultron ele era entidade própria, que não faz muito sentido dada a origem dele. E a Feiticeira Escarlate, apesar de ela ter os conflitos pessoais interessantes, ela perdeu o sotaque russo dela. Além disso tudo, o Falcão deixa de ser um apoio interessante pro Capitão América, que nem ele era no Soldado Invernal, e ele vira meio que um coadjuvante cômico que não tem graça. Thanks, Sam. Don't thank me. I'm not thinking that thing. His name is Red Wing. He's cute. Go ahead, pet him. Apesar de eu não gostar do humor do Falcão, ele já é uma pista de uma coisa que esse filme faz certo, que o Soldado Invernal não fez lá atrás. Porque o Soldado Invernal era um filme que se levava muito a sério e não percebia quanto a trama dele era meio boba. Esse filme leva a trama a sério, mas ele sabe brincar com ela na hora certa. Ele não deixa que o grande espetáculo visual fique sério demais. O Homem de Ferro é engraçado, o Homem-Aranha é engraçado e a interação entre eles é engraçada por uma das características que eu gosto muito desses roteiristas, que eles sabem, mesmo num diálogo, manter as características. Então o Homem de Ferro parece que é o Homem de Ferro fazendo piada e não os roteiristas. E isso ajuda muito pro ritmo do filme. Como eu já deixei claro na abertura, tem cenas de ação maravilhosas, provavelmente as melhores cenas de ação da Marvel até hoje. Vamos ver com os próximos filmes. A melhor cena de ação da Marvel, com certeza, é a perseguição. O Capitão América e o Pantera Negra perseguindo o Soldado Invernal. O Soldado Invernal tá tentando fugir dos dois. O Capitão América tá tentando prender ele sem que ele seja morto. E o Pantera Negra só quer que ele morra. O que faz com que os três sejam criminosos e por isso a polícia tá atrás dos três. E o legal dessa cena é como cada um deles usa os poderes deles de forma inventiva para conseguir manter a perseguição, o que faz com que a perseguição tenha uma história dentro dela e com que todos os desenvolvimentos dela sejam reviravoltas. Então você fica o tempo inteiro, olha, ele fez isso, olha, ele fez aquilo. Por outro lado também, quando o filme vira troca de soco, não funciona tão bem porque os irmãos russos gostam de dirigir com a câmera tremida, porque eles estão querendo manter a estética meio de espionagem do Soldado Invernal, e a câmera tremida faz com que fique difícil acompanhar quando é chute e soco, porque tem muito corte e às vezes você não consegue ver os movimentos dos atores. Os irmãos russos, eles são muito bons em dirigir cena. Eles fazem com que a câmera faça pequenos trajetos laterais ou de cima para baixo. E isso é importante porque o personagem tá na cena, conversando ou fazendo o que é que seja que ele esteja fazendo. E às vezes tem uma pequena reviravolta, uma pequena coisa que é mostrada no cenário. Essa coisa a gente não consegue ver pelo ângulo da câmera. Na hora que o personagem percebe, a coisa aparece no fundo. Ele faz com que o espectador entenda o desenvolvimento da história daquela cena junto com o personagem. Não é nada novo ou grandioso, mas é sutil e conta a história. Pra mim, o grande destaque que faz uso disso é a cena da morte da Peggy Carter. Os heróis estão discutindo a política do acordo de Sokovia. O Capitão América recebe uma ligação, ele pede licença, de repente a câmera faz um pequeno movimento como se a gente estivesse no cenário e é muito sutil, você percebe que ele tá abalado pela morte da Peggy. Somando tudo isso, eu acho Capitão América Guerra Civil, de longe, um dos melhores filmes da Marvel, junto com Guardiões da Galáxia e Homem de Ferro. Sim, são os três melhores até agora. Eu acho ele muito divertido, eu acho que ele tem um ritmo muito gostoso, eu acho que os questionamentos que ele levanta são muito interessantes, ele fecha todas as tramas paralelas que ele tá contando, apesar de em alguns momentos ou outro ele ser bobo demais, ou algumas tramas serem incoerentes. Se você parar pra pensar, o plano do vilão, o Barão Zemo, não faz o menor sentido, não tem como ele ter planejado as coisas que levam até o final do filme. São coisas menores que realmente não atrapalham o filme como um todo. A história do filme se passa em 2016, depois do Era de Ultron. É difícil falar do tanto de coisa que esse filme é importante pra frente na Marvel, a começar pelo Pantera Negra e pelo Homem-Aranha. Os dois são apresentados
apresentados aqui, e os dois vão ter o filme solo deles ali na frente. O Pantera Negra é apresentado a primeira Dora Milaje, e o Wakanda é mostrada. O Homem-Aranha não tem muita coisa mostrada não, é só Tia May, e fica por isso. O secretário de defesa que propõe o Tratado de Sokovia para os Vingadores é o General Ross, o cara que estava caçando o Hulk lá no filme do Incrível Hulk, aqui mais uma vez interpretado pelo William Hurt. A participação do Homem-Formiga aqui nesse filme, que já tinha sido revelada que ele ia participar desse filme lá atrás, no próprio filme do Homem-Formiga, deixa o gancho para os conflitos pessoais entre ele e o Hank Pym no próximo filme, que é o Homem-Formiga e a Vespa. Inclusive, no Guerra Infinita é explicado onde ele foi parar depois que ele foi preso nesse filme. E olha só as vantagens de estar revendo todos os filmes da Marvel. No Guerra Infinita tem uma cena em que o Bruce Banner pergunta pro Tony, cadê o Capitão América? E o Tony Stark olha pro celularzinho lá que tem de lado. E revendo esse filme, mostra o Capitão América e o Homem de Ferro terminam brigados. O Capitão América tá fugitivo, mas ele deixa um celular pro Tony Stark entrar em contato com ele. E é esse celular que aparece lá no Guerra Infinita. Já é, pra mim, um ponto positivo de estar fazendo esses vídeos. Para finalizar, o Stan Lee faz uma ponta como um carteiro que faz piada com o nome do Tony Stark. Are you Tony Stank? Parece muito que é o pai fazendo brincadeira com o filho dele, porque ele que criou o Homem de Ferro. Assistam o Doutor Estranho, o vídeo dele vai sair essa semana, eu vou gravar ele agora, eu já assisti, vai ser com essa mesma roupa. Se vocês gostaram, vejam aqui o último vídeo da série, a playlist, e até a próxima.